Curso Fé, aqui a nossa lição é a lição de número 7. Como a gente de costume, a gente sempre faz, né? Vou passar aqui a parte da apresentação, por causa do nosso tempo. Pula aqui a parte da apresentação do missionário. Nós vamos entrar aqui para a parte de dentro, dando início aqui ao nosso estudo. Antes de começar a ler, deixa eu fazer aquele pedido que toda sexta-feira eu tenho feito para você. Veja, você que vai começar a ler aqui junto comigo, na hora que eu estiver lendo, você vai ler comigo. Quando eu parar, o que você faz? Você para, porque tem gente que às vezes a mente dela continua. Aí o pastor está explicando, a pessoa não entende e acaba perdendo a bênção, amém? Então você para junto comigo. Pastor, eu não consigo ler, então você vai acompanhar aqui comigo, tá bom? Vai acompanhando em nome de Jesus. Vamos lá. Curso Fé, lição de número 7. O tema de hoje é resistir. Então nós vamos hoje aprender a resistir ao mal, resistir ao diabo. Continuando. O ministério do Senhor Jesus se divide em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder divino. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou que explicaria os resultados que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores? Maiores ainda, está lá em João capítulo 14, o versículo é o de número 12. Eles não colocaram aqui no telão, mas depois eles vão colocar aqui, eu leio com você. Diz assim: quando o mestre começava a ensinar, o povo se maravilhava. Em suas reuniões, todos os tipos de milagres e transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Amém? Então veja, lá em João capítulo 14, versículo 12 está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Interessante, veja, aqui fala das 3 fases, né, que o Senhor ele dividiu aqui, que ele fazia aqui na terra. Ele ensinava, ele pregava e ele manifestava o poder de Deus. Mas o que ele mais usava era o ensinamento da palavra. Você vê a importância de você parar para prestar atenção na palavra. Quando a pessoa ela aprende a palavra, ela reina, a vida dela muda, a vida dela é transformada. Então, quando você aprende a usar o poder de Deus ali, o poder de Deus é manifestado na sua vida. Vamos lá, continuando aqui, veja, as restrições às atividades do diabo. Vamos ver aqui. Apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que, na verdade, ele possui. Às vezes tem pessoas, sabe, que dá muito crédito ao inimigo, sabe a capacidade dele destruidora, e não é bem assim não. Aí veja aqui o que o missionário explica. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas de quem ele quiser não, viu? Então ele não pode sair, vou sair arrebentando com a vida de todo mundo assim. Então tem pessoas que pensam que é dessa forma. Não é assim não. Olha o que diz aqui a Bíblia. A Bíblia declara que ele não pode tocar naquele que é nascido de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não o que lhe toca. 1 de João capítulo 5 versículo 18. Então está escrito aqui. Então às vezes a gente tem medo, o diabo sair destruindo tudo, acabando com tudo. Não, aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que o maligno não pode tocar nele. Olha aí, ó. Antes de o Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31.
mesmo antes da vinda de Jesus, quando o adversário ainda agia como príncipe deste mundo, ele tinha de obter permissão para atacar o povo de Deus, como, por exemplo, nas seguintes situações. Para só um minutinho aqui, então veja, até mesmo antes da vinda de Jesus, o diabo não podia sair destruindo todo mundo assim não. Ele tinha que pedir permissão para Deus. Olha o que diz aqui, ó, ele pega aqui, nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo é o caso de Jó, do capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse-lhes o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja o segundo exemplo aqui. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Amém? Então foi o próprio Deus que levou ali o Senhor Jesus para ser tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha o terceiro exemplo. Chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para cirandá-lo, passar pela ciranda, peneirar. Disse-lhes também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Vamos lá, todos esses casos ocorrem antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de oprimir-nos, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, ele jamais conseguirá. Veja, diga-se, o inimigo não pode me tirar das mãos de Jesus. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui, ó: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. João capítulo 10, versículo 28, 29, promessa de Deus. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha trazer-nos, nem ficar desesperados, mas resistir firme na fé, usando o nome de Jesus. Olha aqui, ó, 1 de João, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos aonde? No mundo. Então não podemos se desesperar diante de uma situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer ataque do inferno. Nós temos que manter a calma, lembrando, vamos usar o nome de Jesus e a palavra de Deus, amém? Olha o que diz aqui, ó, continuando: quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certo de que Ele o faz para o nosso próprio quê? Opa, que negócio estranho, né? Poxa, se eu sou tentado para o meu próprio bem, é para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Mas aí ele explica, diz assim: em vez de nos aborrecermos com elas, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Olha o que está escrito aqui em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós, sobre nós, sobre vocês, tentação, senão o quê? A tentação, ela é o quê? Espiritual? Infernal? Ela é o quê? Humana. Olha lá: mais fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais o quê? Irmãos, Deus nos conhece. Deus nos conhece por dentro e por fora, mais do que qualquer pessoa. Mas por que Ele nos conhece? Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. Vou pegar um exemplo aqui para você entender. Está lá, essas fábricas de carro, né? Você pega e está lá, eles constroem o carro, prepara tudo, eles sabem quanto que combustível que vai, até quanto que aquele carro vai correr.
Não adianta eu tentar forçar acima do que está escrito lá no manual, porque aquele carro vai explodir, vai acabar com o carro. Então, o fabricante, ele sabe de tudo do carro ali. É a mesma coisa o nosso Deus, ele sabe de tudo que eu e você pode suportar. E ele diz aqui que ele não vai deixar você passar por uma tentação que você não vai suportar. Fala, pastor, não estou conseguindo, está muito difícil. Não, se veio até você, você pode. Então, se Deus confiou nas minhas mãos, eu posso. Nas suas mãos, você pode. Amém? Vamos continuar aqui. Resistir. Um mandamento. Independentemente de como e onde o inimigo esteja tentando-nos, a palavra de Deus nos manda resistir. A ordem estabelecida em Tiago, capítulo 4, versículo 7, parte B, ela é bem clara. Diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá o quê? De vós. Está lá no telão ali, ó. Mas antes está escrito o quê? Sujeitai-vos, pois, o quê? A Deus. Sabe, eu vou me sujeitar a Deus. Tem traduções que diz, vou temer a Deus. Eu vou respeitar a palavra. Primeiro ponto é importante. Ali você temer a palavra e você resistir ao diabo. Aí o que acontece? Por essa ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, como também o que? Fugirá. Então eu vou resistir o mal, resistir a doença, resistir à tentação, resistir ao problema. É oportuno lembrar que temos de resistir todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e se não for destruído, causará um grande o quê? Estrago. Olha que forte isso aqui. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão o quê? Em flor. A Cantares, capítulo 2, versículo de número 15. Para só um minutinho aqui. Então veja, às vezes nós resistimos aos grandes problemas, mas aos pequenos a gente deixa passar batido. Cuidado. Aquele probleminha, ele pode se tornar o quê? Um problemão. Tem gente que é assim, tá lá um carocinho, você fala, tá, carocinho, não tem problema. Aquele carocinho pode se tornar o quê? Um caroção. Tem um amigo, esses dias ele estava vendo, ele falou comigo, pastor, estava vendo, apareceu uma mancha no rosto dele. Ele foi ver lá, na hora que ele foi no hospital, se ele não tivesse ido antes, ia ter um problemão. Por quê? Ele falou, era o começo de um câncer de pele. Tá vendo? Aí vai deixando, não é só uma manchinha só. Aí aquela manchinha vai se espalhando pelo rosto, pelo corpo, e a pessoa não cuida. Então, aqui no nosso caso, a Bíblia diz que a gente tem que resistir tanto aos pequenos problemas quanto aos grandes. Então, cuidado, vai deixando, não coloque em ordem a casa, não se acerta. Às vezes é um problema em casa, com o filho. Mas isso aí não tem problema não. Então, lembrando, aquilo ali vai se tornar um problemão. Continuando, diz assim, outro fato de que não devemos jamais nos esquecer é que o diabo não deixa de tentar-nos por sermos de Jesus. Tem pessoas que pensam que só porque a gente é de Jesus, a gente não vai ser tentado. Pelo contrário, a gente vai ser mais tentado. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir a nossa vida. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará buscando a nossa destruição. Resistir ao diabo é simples, basta que a todo ataque, como por exemplo, sintomas de doenças, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente repreenda o mal, exigindo que ele cesse de perturbá-lo e saia da sua vida. Não há melhor exemplo de como resistir ao diabo do que o dado pelo Senhor no deserto, quando Satanás o tentou. O relato completo se encontra em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então está lá o relato completo. Não vou ler com vocês para não demorar, mas aqui o missionário dividiu em partes. Vamos ver aqui a primeira parte da tentação. Diz assim, o diabo se aproximou de Jesus e disse-lhes: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Em pães. E o que é que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Está lá, Jesus resistiu ao diabo. O diabo foi embora?
Não, ele continuou tentando. Olha a segunda parte. E o diabo, de novo, levou Jesus até a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse-lhes: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma o quê? Olha o que o diabo fez aqui. Sabe o que o diabo fez? Ele pregou para Jesus. Ele pregou, cuidado, irmão. Nem todo mundo que está pregando está sendo usado por Deus. E tem gente que está pregando e sendo usado pelo diabo para te tirar do caminho. Ah, mas esse irmão é uma benção. Tem certeza? A árvore você conhece ela pelo quê? Pelos frutos. Você vai conhecer minha árvore pelos frutos. É pelos frutos. Então cuidado. Agora o diabo chega lá, ele usa a palavra para tentar Jesus. Aí o que aconteceu aqui? E o Senhor respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor o quê? Teu Deus. Olha que importante. O que Jesus usou aqui? A palavra. E lembrando, o diabo foi embora? Não, ele continuou tentando ainda. Você vê como o bicho ele é imundo, ele é sujo. Às vezes a pessoa, ela orou uma vez, orou duas, não aconteceu, ela desiste. Ela para, às vezes ela se entrega. O que aconteceu? Então 3, vamos lá ver a terceira parte da tentação. E o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o que? Servirás. O que Jesus usou para resistir ao diabo? A palavra. É a palavra que você tem que usar para resistir ao diabo. Às vezes tem pessoas que estão lá, está com a dor. Eu sempre tenho falado isso, às vezes tenho vivido, esses dias vivi isso de novo. A pessoa está ali: ai, eu estou com dor. Aí daqui a pouco de novo, mas está: ai, eu estou com dor. Ai, eu estou com dor. Ai, vai adiantar alguma coisa você ficar falando que você está com dor? Adianta? Não vai. O que vai acontecer? Vai vir mais dor. E a pessoa não ora, ela não resiste o mal, ela não pega a palavra. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu não aceito o câncer, eu não aceito o caroço, não aceito essa dor de cabeça, não aceito essa dor no corpo. Independente do que o mal falou, eu não aceito. Está repreendido o mal, em nome de Jesus. Ele tem que sair, irmão. Ele vai tentar você mais uma vez, ele vai tentar fazer com que você recue daquilo que você falou, daquilo que você determinou. Então não adianta só ficar falando ai, 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 e você vai ficar o resto da sua vida ai, 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 ao invés de você determinar o seu milagre, determinar a salvação da sua casa, determinar a salvação da sua família. Então é aí que o poder de Deus entra em ação, amém? Vamos lá. Nas 3 tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus, a nossa única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações. Não temos de usar nada mais, a não ser a palavra de quem? Olha a importância de você conhecer a palavra. Então lembrando, é muito importante você conhecer a palavra. Por isso às vezes o pastor sempre insiste: leia a Bíblia, ore, peça a Deus a revelação, entendimento da palavra. Sabe, esse curso aqui, irmão, era para toda a igreja estar participando, até quem já participou. Isso aqui é muito bom mesmo. Eu tenho pegado lições esses dias que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu já ministrei isso aqui dezenas de vezes. Então é importante você ter o conhecimento da palavra para você vencer o mal. Vamos lá. Logicamente, o mestre sabia orar e falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas mais do que qualquer mortal. Para só um minutinho, olha, Jesus sabia orar e também falar em línguas. Agora olha que interessante. O falar em línguas vai expulsar o mal? Eu já vi casos, irmão, de irmãos tentando expulsar o demônio falando em línguas. O demônio fica doido, ele não vai entender nada ali. Eu falo: o que o senhor está falando aí? Não entende. Quando você fala em línguas, ele não entende nada. Então falar em línguas não vai expulsar o demônio. Tem que parar com isso. Você vê falta de sabedoria, de entendimento. No entanto, usou apenas uma arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, pois ele é um derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim.
no princípio, ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação, será lançado na esfera celestial, a terra. Durante o milênio, ficará aprisionado no abismo, e depois dos 1000 anos, será lançado no lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua o quê? À sua o quê? Direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação o quê? Do mundo. O reino está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Amém? Mateus capítulo 25, o versículo é o de número 34. Amém? Vamos orar agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está em casa, você fique à vontade. Então faça o seguinte, levante suas mãos para o alto agora, feche os seus olhos com as suas mãos levantadas. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e amado Pai, Jesus, muito obrigado aqui por essa palavra, por esse ensinamento, Pai, por esse curso. Estamos aprendendo aqui, meu Deus, a usar o Teu poder. Hoje nós aprendemos que nós podemos resistir sim ao diabo. E nós vamos resistir ali ao diabo com a palavra. É com a Tua palavra que nós vamos resistir ao mal, resistir à doença, resistir ao problema, resistir à tentação, resistir ali aos ataques do inimigo. Senhor, vem com Teu poder agora nos envolvendo. Assim como Jesus, ele resistiu o mal naquele deserto. Meu irmão, você vai resistir esse mal também, resistir aquele problema, aquela situação contrária. Não aceite o mal ali destruindo nem a sua casa, nem a sua vida, nem o seu corpo. Você agora pode resistir à dor de cabeça, com as suas mãos erguidas. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com fé: Senhor Jesus, eu consagro as minhas mãos ao Senhor, e eu te peço, coloca do Teu poder nas minhas mãos, coloca do Teu fogo nas minhas mãos, porque agora eu vou usar o Teu poder para repreender toda ação do diabo, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres e maravilhas extraordinárias. Eu creio que o meu Deus, pelas minhas mãos, neste dia de hoje, vai operar milagres, maravilhas extraordinárias, em nome de Jesus. Coloque sua mão agora no alto da sua cabeça, ou no seu coração, onde você está sentindo uma dor. E nesse momento nós vamos agora se levantar na autoridade que há no nome de Jesus contra todo mal, e dizer agora para o diabo sair, para ele bater em retirada. Diga assim: Senhor Jesus, passa com Teu poder do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu ordeno, eu exijo, pega tudo o que é seu, todo mal, toda maldição, saia agora. Não é um pedido, é uma ordem. Vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Isso, agora você vai dar ordem, você vai exigir, você vai ordenar agora. Diga: sai mal, vai saindo agora. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no peito, aperto no peito, esta dor na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, em nome de Jesus. Diga: sai. É esse mal que está agindo nos olhos, na visão. Eu digo agora: sai. Todo embaçamento na vista, eu digo agora: sai. Vai saindo. É como se fosse ali algo que está impedindo essa pessoa de enxergar, uma crosta nos olhos dela. Eu digo agora: saia, caia por terra. É o glaucoma, a miopia. Eu estou te amarrando, eu estou te repreendendo, eu estou te expulsando. Não aceite o caroço, o cisto, o quisto, o mioma. Eu digo agora: sai. Vai saindo agora. É o caroço, é o câncer, é o mal chamado câncer. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída, eu estou exigindo a tua saída. Não é um pedido, é uma ordem. A Bíblia diz que um põe 1000 para
para correr e 2 põe 10 mil. Eu digo, sai! Sai em nome de Jesus, dos rins, do fígado, do pâncreas. Vai saindo agora. Sai agora das partes íntimas dessa mulher, deste homem. Eu estou mandando. Vai saindo em nome de Jesus. Essa pessoa que chegou aqui tonta, ela não está conseguindo ali enxergar direito. Eu digo, sai. Ela tem andado tonta, ela não consegue dormir direito. Eu digo, agora caia por terra a insônia. Todo mal tem que sair. A Bíblia diz que 1 põe 1000 para correr e 2 põe 10 mil. Manda embora agora todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal tem que sair agora. É do alto da cabeça, a planta dos pés. É o mal que vem colocando pensamentos negativos, os pensamentos de derrota. É aquela tristeza, aquela angústia repentina. Eu digo, vai saindo agora toda ansiedade. Eu digo, agora caia por terra ali a depressão, a síndrome do pânico. Eu digo, vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus, eu digo, sai. É o mal que foi mandado, é a macumba, o trabalho feito. Nós desfazemos agora todas as obras do inferno, em nome do Senhor. Nós te resistimos agora no nome de Jesus, diabo. Eu digo, vai embora, você tem que sair. Sai da casa, solte a família, solte o filho, solte aquela causa, solte aquele processo, solte aquele contrato, solte aquele dinheiro, aquilo que você está segurando desta pessoa. Eu estou mandando você sair. Eu estou ordenando a tua saída agora. Eu digo, sai. Sai todo mal, toda perturbação, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, do medo. Eu estou mandando você sair. Demônio que leva a pessoa para o vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína. Eu digo agora, vai embora todo mal. Demônio que leva a pessoa para prostituição, para pornografia, para sujeira. Eu te amarro, eu te repreendo, eu te amaldiçoo, Satanás. Tire as suas mãos e diga, sai. Passe a mão no corpo e diga, sai. Passe a mão na cabeça e diga, sai, sai e sai. Todo mal em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Levante suas mãos agora para o alto. Jesus Cristo te dá saúde. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ô corpo, seja curado agora. Seja livre, irmão, você é livre. Diga para Jesus, Jesus, eu sou livre. Diga para Ele, eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção. Isso vai determinando agora a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. Se levante. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você é forte, você pode. Com Jesus você pode todas as coisas. Jesus, eu abençoo todos os meus irmãos. Eu abençoo a igreja, abençoo esses teus servos e servas. Meu Deus, Ele toma posse agora da vitória, em nome de Jesus. E você diga assim, Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Pode sentar. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Deixa eu falar rapidinho com vocês, lembrando que domingo agora nós vamos ter aqui 4 cultos especial, além da oração que eu faço, né, todos os domingos aqui 4h30 da manhã. Nós temos aqui 7 da manhã, o culto, aqui é onde nós estamos buscando a Deus, o Espírito Santo. Temos 9h30, 15 e 18 horas. Não deixe de vir à igreja, irmão, não deixe. O diabo, ele vai destruindo as pessoas aos poucos. Aos pouquinhos a pessoa vai deixando de orar, ela vai deixando de ler a Bíblia, ela vai deixando de se consagrar, ela vai deixando de vir à igreja, e quando pensa que não, ela cai. Ninguém vai cair de uma vez. Ninguém cai assim de uma vez não, vai caindo aos pouquinhos. Então não deixe de vir buscar Deus. É importante você estar na casa de Deus, amém? Então vem estar conosco na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4141. Você é o nosso convidado especial. Convide mais uma pessoa para estar conosco, convide sua família, e vai ser uma bênção esse domingo em nome de Jesus, amém? Um grande abraço aqui do pastor Leandro, que Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Pode aplaudir Jesus mais uma vez?